Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Sempre a vontade do Senhor prevalece tanto no céu como na terra. O grande eu sou, operando eu quem impedirá, assim indaga o Senhor, aquele que não há quem possa escapar das suas mãos. Ele é o braço forte, a mão poderosa, o onipotente do qual nós depositamos a confiança, e ele sempre prevalece, pois não há ciência que possa sobressair diante daquele que é a primícia, o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e de ressurreição, aonde Deus concedeu o seu unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância, dias fartos com abundância, e ainda se alcance a vida vindoura, assim nos ensina o Senhor. Bem-aventurado aqueles que perseveram, segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel, aqueles que nele depositam a confiança. Ele é o elo da perfeição, e nós, sendo seus imitadores, ele agrada daqueles que perseveram, sendo seus imitadores. Aqueles que dia após dia não desfalecem de fazer o bem, do qual a palavra diz: não canseis de fazer o bem, assim como não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem constantemente. Aqueles que perseveram segundo a sua justiça, segundo a sua equidade e imparcialidade, e sempre exercendo o direito, porque ele detesta aqueles que violam o direito, aqueles que oprimem o povo com as suas extrema arrogância e opiniões próprias, onde a palavra diz que iriam juntar-se, reunir mestre para si mesmo e anunciar as suas zombarias, e assim, quando ouvissem a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas, comichões em seus ouvidos, por rejeitar a sua verdade, a verdade que confronta os mentirosos. A palavra diz que aquele que se julga ser algo não sendo, assim como ninguém pode receber algo a não ser do alto, ilude-se a si mesmo. Assim como diz: jamais diga algo que Deus não disse, antes que ele levante alguém com sabedoria e o faça passar por mentiroso. Assim nos ensina o Senhor. Por isso ele concede graça aos mansos e humildes de coração e se opõe aos arrogantes. Ele concede vida com abundância para aqueles que estão sempre procurando buscar a sua perfeita e agradável vontade, tanto conhecê-la como aplicá-la, porque tolo é aquele que conhece e queira ocultar os conselhos do Senhor, assim a palavra nos diz. Por isso melhor para aqueles que perseveram, porque o Senhor frustra todas as intenções daqueles que maquinam maldade, aqueles que seguem prepotente, arrogante, amantes de si mesmos, presunçosos. A palavra diz que aqueles que não têm, na verdade, obediência nem mesmo com seus pais terrenos, que queiram os admoestar segundo a doutrina do Senhor, a sã teologia de Cristo, quanto mais diante do Senhor, iriam sempre blasfemar contra o seu Espírito, a ponto de que não haja perdão, assim como a palavra diz que em vão o encantador de serpente permitir com que uma delas o morda, assim nos ensina, a ponto de que as suas feridas seriam abertas, a ponto de não ter como curá-las, porque já não tem mais o bálsamo de Gileade, aquele que podia os justificar. Mas nós
Não somos mercenários, tampouco traidores da fé, mas daqueles que perseveram dia após dia, aonde pela condução do seu Espírito permanecemos nas boas obras, que leva sempre no aperfeiçoamento da nossa fé e não desfalecemos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, dele, por ele, para ele são todas as coisas. E assim permanecemos, porque até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco.